Bom dia, Deus te abençoe. Vamos estar orando e buscando de Deus mais da sua presença para nossas vidas e andarmos de acordo com o que a palavra nos ensina. Senhor Deus e Pai, eu clamo o poder que é no sangue de Jesus. Te agradecemos, Deus, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Pai, que podemos estar aqui na tua presença. Toda honra, toda glória é somente a ti, Jesus. Senhor, acrescenta a nossa fé. Nos dá sabedoria, discernimento espiritual. E nos ensina, Senhor, a cada dia, ouvir a tua voz e honrar o teu nome e ter temor de ti e ser uma bênção, Pai, para a vida de muitas pessoas que estão precisando de alguém que interceda pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Então, eis-me aqui, Senhor, que se cumpra o teu propósito em minha vida e na vida de todos estes que são inscritos neste canal. Guarda-os, protege. Deus, tu és um Deus justo. Então eu creio na justiça divina, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que é Jesus Cristo. Amém? Que o Espírito Santo vai estar falando conosco na palavra. Eu vou estar lendo 7 versículos da Bíblia. Eu vou estar lendo um versículo do capítulo 6 de Romanos, que é o versículo 8. E vou estar lendo do capítulo 7 de Romanos, do 1 ao 6. Amém? Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com Ele viveremos. Então aqui a palavra diz que se nós já morremos com Cristo, e como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também com Cristo viveremos. Então nós precisamos viver sempre na companhia de Jesus, buscando a Deus e honrando, tendo temor dele. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, se nós morremos, nós viveremos, porque Cristo morreu e Cristo reviveu, Cristo ressuscitou. E não vai ser diferente com a igreja de Jesus, não. A igreja de Jesus vai passar pela morte do corpo, como Jesus teve. A morte do corpo, ninguém vai escapar. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Mas vai chegar um momento que todos vão passar pela morte. E naquele momento, somente o Senhor está contigo. Tu pode estar rodeado de pessoas, de médico, de familiar, mas no momento da partida, somente quem vai estar ali te resgatando é Deus. Porque é o Senhor que nos dá a vida e é Ele quem tira. Amém? Isto é o ciclo da vida, desde o pecado de Adão e Eva, que veio a morte. Então, a morte é certa para todo ser vivente. Mas a Bíblia diz que mesmo nós morrendo, nós viveremos. Porque se nós morremos em Cristo, nós vamos reviver com Cristo. Porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E nós também não é diferente. Nós morremos e vamos reviver em Cristo Jesus. Eu creio que a minha alma, o meu espírito, não morrerá. Eu creio que a minha alma e o meu espírito, o Senhor recolherá no dia da minha partida. Amém? E você que não entregou a tua vida ainda para Cristo, entrega a tua vida para Jesus. Entrega. Porque no dia da morte, a nossa alma vai ser recolhida. E no dia do julgamento final, todos vão prestar conta diante do julgamento. Porque na ressurreição dos mortos, vamos estar todos diante de Deus. E quem vai nos julgar é o Senhor. Uns vão ser levados, vão ser separados para a vida eterna em Cristo Jesus. E outros vão ser separados
para a condenação eterna, que está reservado para todos aqueles que negaram Jesus Cristo. Todos aqueles que serviram não a Jesus, mas nós, que somos o povo de Deus, vamos ressuscitar com Cristo Jesus. Eu creio. Eu quero agora estar aqui compartilhando Romanos, capítulo 7. Tem muitas pessoas que se preocupam, né? Porque casam, o marido adultera ou a esposa adultera, separa, se casam de novo. Nos dias de hoje está muito comum isso. Mas aqui fala, né? Estando mortos da lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Então eu quero estar lendo aqui o capítulo 7, do versículo 1 ao 6. Que o Espírito Santo de Deus venha ali trazer o entendimento para todos vocês que estão precisando dessa palavra agora. Porque o Espírito Santo, ele nos traz a luz da palavra, a luz da vida, para que nós não viemos a ser enganados por nós mesmos, mas que viemos chegar ao pleno conhecimento da verdade, sabendo que Jesus Cristo, ele é o Senhor de todos nós. Não sabeis vós, irmãos, pois, que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Então aqui no versículo 1 do capítulo 7 de Romanos, fala que a lei ela é para ser cumprida sobre todo o domínio do homem. Então existe leis. Existe uma lei que quando nasce um bebê, tem que ir lá no cartório registrar. Existe uma lei que quando alguém mata, ele vai preso. Existe uma lei. Para tudo existe lei. Precisamos de viver, né, na lei, mas livres da condenação. Porque Jesus, ele nos deu a liberdade para viver em Cristo. Amém? Versículo 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhes ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Então, a lei, quando uma mulher e um homem se casam lá no cartório, eles estão ligados na lei do homem. E Deus, ele está junto na lei, porque Jesus Cristo, ele veio para cumprir a lei e não para destruir, não para abolir. Ele veio para cumprir. Então aqui no versículo 2 diz, né, que a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está-lhe ligada pela lei. Mas aqui continua no versículo 2, diz assim, ó, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Então, uma mulher viúva, um homem viúvo, estão livres da lei quando estão viúvos, podem casar-se quiserem. E Deus os abençoará. Mas tem uma passagem na Bíblia que diz que aquela pessoa que está viúva, se ela pudesse conter, vai ter menos problemas, vai ter menos fardo. Isso está na Bíblia. Mas aquele que não pudesse conter, case-se, não é pecado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma outra passagem na Bíblia que diz que as casadas cuidem como agradar o marido. As solteiras, as viúvas, elas cuidem como agradar o Senhor. Então, como agradar a Deus? Se eu não tenho esposo, eu sou viúva, eu estou sempre cuidando em como vou agradar o meu Jesus. Porque Deus, Jesus, nós somos a noiva de Cristo. E quando somos viúva, nosso esposo é Deus. Deus, ele é o esposo de todo aquele que está desamparado. Deus é o esposo de todos que estão desamparados. Ele nos cuida, ele nos protege e nos livra de todo mal. Ele não deixa de nos cuidar quando são casados. Ele cuida também. Mas quando uma pessoa é só, tem uma passagem na Bíblia também que diz, né, que a religião pura e verdadeira é aquele que cuida do órfão e da viúva e estende a mão ao necessitado. É a religião pura e verdadeira. Amar ao próximo como a nós mesmos. Amém?
Versículo 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Hoje em dia, o povo não estão vivendo isso. Eles estão separando, estão casando. Isso não importa se é pastores, se é membros, se é cristão ou não é cristão. Está uma pouca de uma vergonha. Mas, no adultério, Deus permitiu a carta de divórcio. Então, muitas pessoas estão nessa palavra. Se adulterou, pode casar. E estão casando. Então, mas cada um de nós vamos estar diante do julgamento no dia do juízo. E é o Senhor quem vai julgar. Não sou eu, não é nós, pessoas humanas. Quem vai julgar é Deus que vai julgar. Porque aqui na palavra aqui de Romanos 7, fala que enquanto viver o marido, se casar com outro, ela está adulterando. Mas aí como a adultera está casada na lei, vai lá e casa. Mas eu quero dizer que a palavra, a palavra ela é viva. Então se o teu coração te condena, não faça. Ora, busca Deus. Porque Deus se agrada na reconciliação. A reconciliação, o amor de Deus está ali. Então muitas pessoas, elas restauram o casamento por temor a Deus. Eu sou uma. Eu tive um casamento restaurado depois de 3 anos e meio de separação, por temor a Deus. A minha filha, ela também, ela teve o casamento, ela teve quase uma separação, quase separou. Ela não separou-se, porque ela teve temor de Deus. Pelo temor de Deus, ela orou e disse: Senhor, eu fico velhinha do lado do meu marido, por temor a Ti, por honra a Ti. Mas então coloca, Senhor, amor no meu coração, amor de esposa, porque eu amo ele do jeito que ele é, porque o Senhor é misericórdia e a gente também tem misericórdia. Agora, como mulher, como esposa, ele tinha mau hálito que o diabo colocava nele. E o momento que ele foi liberto, saiu o mau hálito. O momento que foi liberto, terminou tudo aquilo. Mas ela passou por uma grande luta. Mas ela disse na oração dela: Senhor, por temor a Ti, eu não vou me separar. Mas traz a libertação para ele e coloca amor no meu coração pelo meu esposo. Amor de esposa, amor de mulher pelo marido. Então, Deus fez isso de uma forma muito rápida. Quando ela tomou uma decisão, por temor a Deus, de não separar-se. Então, eu quero dizer para ti, quando reconciliei com meu esposo, depois de 3 anos e meio, a gente viveu até que a morte nos separe. Porque a gente restaurou em 2001, janeiro de 2001. A gente restaurou o casamento em 2001. E ele foi falecer em 2011, em dezembro de 2011. Deus restaurou. Então, assim, agrada ao coração de Deus uma restauração. E entristece o coração do pai quando tem um lar destruído pelo inimigo. Porque quem destrói casamento não é Deus. Quem destrói casamento é o diabo. O diabo, ele é especialista no adultério. O diabo é especialista na mentira, no engano. O diabo, ele é especialista em tudo aquilo que é oposto, que é contra a palavra, contra a vida com Cristo Jesus. Mas a igreja do Senhor Jesus precisa orar mais, jejuar mais, buscar mais a vontade de Deus e orar por justiça, porque Deus, ele é juiz e justiça no céu e na terra. Então é justo da parte de Deus o perdão e a reconciliação. E Deus, ele completa a obra na vida de todos. Não existe uma pessoa no mundo, não existe, que teve temor de Deus, honrou a Deus, sacrificou o seu eu,
sacrificou a sua carne, sacrificou a sua vontade, por amor a Deus, que não recebeu dele, no mesmo instante, 100%. Eu quero dizer para ti que Deus, ele dá com abundância para todo aquele que busca e honra e tem temor de Deus. Falha todos nós temos, porque a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado, já está fazendo pecado, porque não existe nenhum homem na face da terra, quando eu falo homem, é homem e mulher, que não peque. Todos erram, mas todos também têm o direito de receber o perdão, têm o direito de arrependimento. Então, o arrependimento é necessário na vida de todos nós que erramos. Olhar para o nosso coração, olhar para a nossa visão, a nossa audição, para a nossa mente. O que eu ando assistindo, o que eu ando vendo, o que eu ando ouvindo, o que a minha mente está pensando. Precisamos ter temor de Deus e honrar ao Senhor. Versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Precisamos frutificar para Cristo. Versículo 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, mas deram fruto para a morte. Então o pecado frutifica para a morte, e morte eterna, porque no dia do juízo, quem vai julgar é Deus. Versículo 6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Ai, desculpe, chega o inverno, é assim, nem chegou bem o inverno ainda. Então eu deixo essa palavra com você. Eu li um versículo do Romanos 6, que foi o versículo 8, e eu li também Romanos 7, do 1 ao 6. Deixa essa palavra para te meditar. Eu quero orar para que o Espírito de Deus venha estar tendo a liberdade de gerar no teu coração o temor. O temor de Cristo, o temor da palavra, o temor de viver uma vida de obediência. Senhor Deus e Pai, eu coloco diante de Ti agora todos os que vão ouvir, Pai, esta palavra, todos que estão aqui, Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, tenha misericórdia desta vida, Deus. Perdoa, Senhor, os seus pecados. Senhor, tenha misericórdia e perdoa, Pai. Perdoa o pecado do povo, Pai. E traz, Pai, a consciência, Pai. Tudo aquilo, Pai, que está levando ela para o abismo. Tudo aquilo, Pai, que no final, Senhor, no dia do julgamento, Pai, porque pela morte todos vão passar, mas no dia do julgamento, Pai, todos vão ser separados uns dos outros, Pai. E quem vai fazer isso é o nosso Deus. É o nosso Jesus que morreu e ressuscitou. É Ele quem vai julgar no dia da ressurreição, Pai. Então, Senhor, enquanto estamos neste corpo, Pai, existe algo ainda, Pai, que se pode fazer, que é o arrependimento dos pecados, Pai, e tomar uma decisão de andar em Cristo Jesus. Eu quero dizer para ti, homem e mulher, reconcilia-te, ora e busca a justiça de Deus. Deus, ele coloca amor no coração do homem para com a esposa e da esposa para com o esposo. Deus faz isto. Deus faz. Quem destrói casamento não é Deus, é o diabo. Jesus Cristo veio para construir. Jesus Cristo veio para a família. Deus é um Deus de família. Então, tema a Deus e faça com que os anjos de Deus venham através da tua oração. Orem, busque a Deus, peça a Deus para que o Espírito Santo venha ter a liberdade de falar em ti e que os teus 5 sentidos espirituais
possa estar conectado com o céu e não conectado com este mundo. Então cuida o que tu assiste, cuida o que tu ouve, cuida do teu coração, porque é dele que procede a fonte de vida ou de morte. Então vigia o coração, vigia a tua mente, vigia os teus olhos, o teu ouvido, e cuida o que sai da tua boca e o que entra. Porque o que sai é o que contamina e não o que entra. Então ame a tua esposa, ame o teu esposo. E se está apagando esta chama, busque a Deus, ore, jejue, porque a resposta do Senhor, ela é certa na vida de todo aquele que crê, que tem fé e que busca de verdade a honrar ao Senhor. Precisamos honrar a Deus. Agora, se tu não honra o teu cônjuge, tu não honra a tua família, como que tu vai honrar a Deus? Como? Nós precisamos honrar a nossa família. Honrar, porque a nossa família é algo muito especial para cada um de nós. Então eu te abençoo com essa palavra e eu entrego nas mãos do Senhor todas as lutas que tu está enfrentando. E que o Espírito Santo de Deus venha encontrar uma liberdade para trabalhar, para ministrar no teu consciente e no teu subconsciente. E que tu seja livre e liberta de toda a contaminação do mundo. Vivemos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Somos do Senhor, somos ovelhas do seu pastoreio. Ele nos chama e nós ouvimos a sua voz. E nós também conhecemos a voz do nosso pastor. E nós seguimos a ele. Jesus Cristo, ele é o autor e consumador da minha e da tua fé. Vamos exercitar a fé? Fé é dom de Deus. Amém? Então Deus te abençoe. Até amanhã, se assim o nosso Deus permitir. Te inscreva neste canal, curte, compartilha, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Deus te abençoe.